Olá amigos, sou Manuel Carlos do programa Tiro Certo, diretamente de Cuiabá. Hoje, com Atos Junqueira, ainda em Ribeirão Preto, nós falaremos sobre o decreto presidencial assinado pelo Jair Bolsonaro na última terça-feira sobre posse de armas. Antes de iniciar nossa análise, nós precisamos fazer alguns esclarecimentos sobre o que foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro na última terça-feira. Ocorre que Bolsonaro assinou o decreto 9685/19. Esse decreto teve a missão de alterar o decreto 5123/2004, assinado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O decreto inicial, ele teve o objetivo de regulamentar a Lei 10.826/2003, mais conhecida como Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento, ele não pode ser alterado por meio de decreto, porém somente regulamentado. Uma alteração do Estatuto do Desarmamento, ela só poderá ocorrer via PL, via projeto de lei, e já está em trâmite o PL 3722, de autoria do deputado Peninha, que já está pronto para ir ao plenário. Esse PL 3722, que inclusive teve a participação do estudioso Fabrício Rebelo em sua confecção, é que trará as devidas mudanças que todos os brasileiros que defendem a legítima defesa esperam. Em tempo, essa alteração no decreto inicial 5.123/2004, assinado por Lula, já ocorreu duas vezes. Em 2008, pelo próprio Lula, e em 2016, por Michel Temer. Em 2016, inclusive, Temer altera o prazo de renovação do certificado de registro de 3 para 5 anos. Esse novo decreto, assinado por Bolsonaro, altera de 5 para 10 anos. É com você, Atos. Olá, amigos do Tiro Certo. Eu sou Atos Junqueira, gravando hoje por telefone, estou em viagem, e queria falar um pouquinho sobre o decreto que gerou uma certa polêmica. A esquerda dizendo que vai armar todo mundo, a direita dizendo que não vai armar ninguém, que era melhor não ter mexido em nada, mas não é bem assim nem para um lado e nem para o outro. Não vai armar todo mundo porque continuou valendo os critérios para se conseguir ter o acesso à posse de arma. Posse de arma, ter a arma em casa. Conforme o Atos lembrou, o assunto gerou polêmica, então nós precisamos aprofundar no tema. Sobre esse decreto, há detalhes que precisam ser esclarecidos e debatidos. Porém, a assinatura em si do decreto não deveria causar nenhum espanto, principalmente para a mídia, já que Bolsonaro já tratava desses assuntos muito antes de ser candidato à presidência da República. Bolsonaro falava, muito antes de ser candidato, sobre a revogação do Estatuto do Desarmamento, sobre as altas taxas de homicídios no Brasil, sobre mudanças na legislação penal, sobre a aplicação rígida da pena, entre outros, indulto e progressão de regime. Então não há surpresa. Porém, alguns detalhes do decreto podem ser debatidos, tanto pela direita quanto pela esquerda, mas não polemizados. Ocorre que esse decreto em si flexibiliza, mesmo que timidamente, a posse de armas no Brasil. Nós precisamos colocar um paralelo entre os problemas que nós tínhamos, os problemas que foram resolvidos e os problemas que ainda precisam ser resolvidos, tanto pelo presidente quanto pelo Congresso Nacional. Nós tínhamos na Lei 10.826, do Estatuto do Desarmamento, um critério subjetivo, e esse critério subjetivo foi retirado, e esse critério subjetivo ele foi resolvido de forma muito inteligente pelo Moro e pelo Bolsonaro por meio desse decreto. Ocorre que a Polícia Federal ela negava a posse ao cidadão que não conseguisse comprovar a efetiva necessidade. Mas o que é efetiva necessidade? Você levar um tiro? Você ser assaltado 10 vezes no seu estabelecimento, na sua casa? Então isso seria o quê? Seria já remediar e não prevenir. E o objetivo das armas é defensivo, ele é prevenção e não para remediar um problema. Então o decreto ele vem conceituar o que é efetiva necessidade. Então, por isso até que nós temos a convicção de que o STF não poderá derrubar esse decreto. O PSOL e o PT, que estão tentando derrubar o decreto, não irão conseguir, porque foi feito de forma muito correta, muito inteligente, juridicamente, conceituando um termo subjetivo que a lei trazia e que a regulamentação tinha o dever de esclarecer. Então, agora nós temos a conceituação do que é efetiva necessidade. Esse critério subjetivo ele passa a ser objetivo através do decreto assinado por Bolsonaro. Pode-se dizer que é um avanço em relação a uma flexibilização, principalmente no que tange à discricionalidade do agente, do delegado da Polícia Federal.
Que antes ele poderia ir não ir com a cara do cidadão e falar, não vou te conceder a posse de armas. Hoje não. Hoje a simples declaração de efetiva necessidade, presumida como verdade, ele é obrigado a te conceder a posse. Lógico que depois tem os outros critérios objetivos que, como já referi anteriormente, aí, em relação à certidão negativa de antecedentes criminais, teste de aptidão técnica e prática, você ter um exame psicológico, você passar no exame psicológico para provar que você não baba na gravata, e é por aí. Por outro lado, e até como função do programa Tiro Certo, que é justamente travar a guerra de narrativas, nós precisamos apontar um detalhe que nos chamou a atenção quanto aos critérios que definiram a efetiva necessidade. O critério em que se utiliza do número de homicídios para cada grupo de 100 mil é uma narrativa ideológica. Por quê? Porque aí você está atribuindo a violência somente aos homicídios, o que não é verdade. Por exemplo, a Inglaterra é muito utilizada pela esquerda como sucesso, pseudo-sucesso do desarmamento, o que não é verdade. Então, por exemplo, você não pode definir a Inglaterra como um país seguro, excluindo outros tipos de crime, como, por exemplo, estupros, arrombamentos a residências, assaltos à mão armada e tentativas de homicídio. Se você tem um Estado brasileiro campeão em todos esses tipos de crime, mas não tem um número excessivo de mortes, então é correto dizer que esse Estado é seguro? Quanto ao critério, foi feita uma inovação nesse novo decreto. O Sérgio Moro entendeu que era necessário fazer uma nota de corte em relação àquele critério da efetiva necessidade. E colocaram como efetiva necessidade o Estado da Federação que tivesse 10 mortes por 100 mil habitantes, acima de 10 mortes por 100 mil habitantes. Ou seja, todos os estados da Federação. A imprensa tentou colocar que São Paulo não atenderia esse critério, só que São Paulo tem 10,9 mortes a cada 100 mil habitantes. Então, todos os estados atendem, nada de exclusão de algum estado. Outro critério que acabou chamando a atenção e gerou certa polêmica foi da necessidade de se ter um cofre ou local com tranca para armazenamento da arma quando tiver na casa, no estabelecimento, um deficiente mental ou crianças, ou adolescentes. E a crítica, vinda dos pró-armamentistas é completamente compreensível, porque o uso da arma é defensivo e preventivo, ele não deve ser utilizado de forma a remediar um fato. Então você vai utilizar a arma após a ocorrência do assalto? Não, você tem que prever até para você ter a condição de reagir a uma ocorrência, a um dano que pode ser causado à sua família ou à sua residência, aos seus bens. E Atos, sobre isso que eu acabei de comentar, eu gostaria que você fizesse uma parte. Já existe a previsão legal e é crime a omissão de cautela. A omissão de cautela é quando ocorre um acidente, você deixa uma arma exposta em algum local, alguém pega essa arma e comete um crime ou causa um acidente. Isso é omissão de cautela. Você não teve a cautela necessária para ter a arma. Isso também não tem nada de muito absurdo, é muito chororô, porque na verdade é só mais ou menos como se fosse um puxão de orelha no cidadão. Olha, estamos liberando aqui para você, mas toma cuidado, mas não é nada que venha dificultar, não é nada que venha atrasar com mais documentos, uma burocracia excessiva, é uma coisa muito simples de fazer. Na minha opinião, o decreto veio e realmente flexibilizou a posse de armas. O porte de armas, o próprio Bolsonaro já havia prometido que não seria objeto dessa primeira análise dele. Ele sempre prometeu posse no primeiro momento, no segundo momento se discutiria porte de arma de fogo. Uma mudança maior na legislação ficaria inviável via decreto, necessitaria de uma mudança legislativa, que ele também disse no discurso que ele fez de explicação para o decreto e indicou uma urgência na votação do PL 3722 do deputado Peninha. Então é isso, eu acredito que realmente flexibilizou. O pessoal às vezes fica um pouco chateado porque imaginava que se daria um cavalo de pau na legislação, mas eu acredito que a prudência foi observada nesse caso, para evitar, inclusive, a contestação via judicial do decreto presidencial, da extensão dele, né? O presidente não pode fazer tudo por decreto. Então,
para evitar uma judicialização deste decreto, foi feita uma coisa mais simples, porém foi efetiva, na minha opinião. Ok, obrigado, Atos. E para finalizar esse assunto, né, senão a gente vai chegar aqui um vídeo de 30 minutos, porque o tema realmente, ele, além de ser apaixonante, é um tema bastante profundo, mas nós não podemos deixar de mencionar sobre a diminuição de impostos, que é um ponto ainda a ser tratado pelo governo, e o Bolsonaro reconhece isso, porque por mais que esse decreto tenha contribuído, mas ainda o caminho é longo para se adquirir uma arma no Brasil, em termos de custo e também de burocracia. Diminuiu-se, mas ainda tem. E o outro ponto é com relação a monopólios. O Bolsonaro também entende que esse assunto deve ser tratado e irá ser tratado. Então, até para que se possa atrair novas fábricas de armas para o Brasil. E novas fábricas representam melhoria de qualidade e diminuição de custo para o consumidor. O programa Tiro Certo de hoje não teve o objetivo específico de confrontar as narrativas utilizadas pela esquerda para combater o armamento civil no Brasil. Porém, um dos argumentos que nos incomoda e até se tornou comum é que todo brasileiro é esquentado e o brasileiro não tem cultura para utilizar-se de armas. Então é dever de todo brasileiro que busca a verdade confrontar esse complexo de vira-lata utilizado pelos desarmamentistas. Ocorre que não precisamos comparar o Brasil com os Estados Unidos ou com o Japão para defender o armamento civil. Nós podemos comparar com o Uruguai ou até com o Paraguai, que possui índices de violência muito inferiores ao Brasil, inclusive de homicídios, e são países completamente armados. Nós deixaremos nesse vídeo o link para você ter acesso a um artigo escrito por mim em março de 2018, que trata de vários argumentos, várias narrativas utilizadas pela esquerda contra o armamento civil. E lá nós utilizamos alguns argumentos para combater essas mentiras. E eu tive a honra de ter esse artigo revisado pelo Bené Barbosa, o maior especialista em armamento civil e segurança pública do Brasil. Meu muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Eu gostaria que vocês que gostaram desse vídeo, curta, compartilhe e marque seus amigos. E passe a se inscrever no nosso canal no YouTube. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.